Vamos falar de eleições agora. Bruno Soler, analista da Big Data, aqui comigo. Bruno, boa semana, bom dia. Bom dia, Lívia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos falar das redes sociais, o peso delas agora nas eleições, porque elas ganharam ainda mais importância durante o período eleitoral. Antes, a campanha dos candidatos, muito antes, né, Bruno? Sim. Se concentrava nas ruas, no rádio, na televisão, mas agora a internet tem um papel maior nesse período de eleições e é por isso que o Bruno está aqui, para falar um pouquinho sobre o peso dessas redes sociais nesse momento tão importante da democracia no Brasil. É verdade, Lívia. Na verdade, as redes sociais estão na nossa vida, Sim. né? A gente, para qualquer coisa, seja para consumir esporte, consumir notícia, seja para, às vezes, para se conectar com as pessoas. Então, as redes sociais hoje são uma ferramenta que estão aí no dia a dia e quem sabe utilizá-la bem para a política acaba tendo vantagem, né? É bem verdade, a gente tem que deixar sempre muito claro uma coisa: não adianta só ter a rede social, só ela não quer dizer muita coisa. Você precisa saber utilizá-la, precisa saber significar algo nessa rede, né? A gente vê que mesmo num tempo de era digital, como nós estamos aqui e discutindo redes, você tem, por exemplo, hoje liderando campanhas em cidades importantes do Brasil, como, por exemplo, Belo Horizonte, as pesquisas de opinião apontam o Mauro Tramonte, que é um apresentador do programa Balanço Geral da Rede Record, liderando as pesquisas de intenção de voto, muito à frente dos demais candidatos, né? Aqui em São Paulo, a gente está tendo muita discussão a respeito das redes sociais, principalmente por uma figura que é o Pablo Marçal, né? Porque ele se torna conhecido da população a partir das redes sociais, ele começa a ter contato com a população a partir das redes sociais e isso vai fazendo com que ele vá galgando espaço e depois que a TV entra e que ele começa a ser mais conhecido da grande massa, as redes sociais dele são, inclusive, impulsionadas, né? As pessoas começam a consumir conteúdos dele antigo e isso vai fazendo com que ele vá gerando ainda mais engajamento nas redes. Uma coisa que é muito interessante, a gente pegar a última pesquisa da Datafolha, por exemplo, mostra o Pablo Marçal tendo uma votação entre os jovens, principalmente da periferia, pardos, com ensino médio completo, crescendo demais. Ele lidera nessas camadas da sociedade. E daí tem uma coisa que a gente precisa sempre observar. Esse jovem da periferia, o que ele consome basicamente nas redes sociais? Ele consome muito essa coisa da ostentação, do cara que deu certo. Você pega, por exemplo, alguns influenciadores tipo Buzeira, que foi aquele rapaz que deu o colar para o Neymar, né? Mais de 2 milhões de reais, etc. Esse rapaz tem 12 milhões de seguidores nas redes sociais e quem que segue? São os jovens de periferia que pensam nessa coisa de tentar alcançar o sucesso com mais facilidade do que a vida os propõe hoje, né? E o Pablo Marçal vende um pouco isso para as pessoas, vende essa esperança para esses jovens, ele é real para esses jovens. E isso tem feito com que ele cresça, além da questão só de posicionamento político, do bolsonarismo. Ele tem conseguido hoje amealhar um eleitorado diferente em função das redes sociais, principalmente. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo sobre isso, porque, Amanda, é preciso hoje ter as redes sociais, porque não dá para deixar de fazer campanha hoje pela internet, o Bruno falou sobre isso, saber usá-las e dentro das regras eleitorais. Eu acho que esse ponto é importantíssimo, Lívia, porque o que a Justiça decidiu nesse fim de semana, ao suspender as contas de Pablo Marçal, foi justamente que ele estava infringindo, violando a legislação eleitoral. Como? Porque ele estava usando terceiros para fazerem propaganda, aquele concurso dos cortes. Isso não é permitido pela lei eleitoral, a monetização desses cortes. Então, quando o PSB, da deputada Tabata Amaral, que também é candidata à Prefeitura de São Paulo, entrou com essa ação na Justiça, ela colocou ali uma série de provas que mostravam que o Pablo Marçal fazia concurso, não é de hoje, é verdade, mas também tem feito recentemente, manteve
durante a sua pré-campanha e durante a sua campanha, concurso para monetizar quem conseguisse o maior engajamento naqueles cortes que ele faz de diversas aparições suas. Isso é proibido pela lei eleitoral, portanto, ele teve as suas contas suspensas. E automaticamente ele usou isso a seu favor. Ele disse, isso de alguma forma reforçou aquela narrativa que ele já usa de que é o candidato antissistema e antipolítico e que ele foi engolido, está sendo emparedado ali pelo sistema. O que não é verdade, ele simplesmente está infringindo a lei e ele teve uma punição de acordo com a lei que ele está infringindo. Não só essa de fazer uma propaganda ilegal na internet, mas de abuso de poder econômico e possivelmente de caixa 2, porque esses recursos muitas vezes que você usa para monetizar essas pessoas não estão sendo declarados nas suas contas de campanha. Então tem uma série de infrações previstas em lei e o juiz julgou dessa forma. Agora, o que é interessante é que ele conseguiu fazer contas alternativas, isso não estava proibido, ele fez uma conta alternativa, já tem, eu olhei agora, 2,7 milhões de seguidores, sendo que ele tinha 3 milhões antes das contas suspensas, já alcançou 2,7 milhões em 2 dias, o que é absolutamente surpreendente. E vamos ficar de olho também para saber se a partir do dia 30 de agosto, quando entra a campanha de rádio e TV, e aí o Ricardo Nunes tem 70% desse tempo, se ele vai conseguir avançar com essa força grande que ele vai ter no rádio e TV ou não, se Pablo Marçal na internet vai superar isso. O problema é que a gente tem que olhar essa situação em 3 aspectos. Primeiro é que o modelo que Pablo Marçal usa de comunicação, a gente precisa lembrar que ele é um comerciante, ele vende seus cursos, ele vive disso, e ele tem uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos para fazer esse estímulo à divulgação de conteúdos, e conseguiu usar essa tecnologia, esse conhecimento dele para criar um ativo eleitoral, um ativo político. E aí o TSE tem que olhar para isso como uma realidade. Não adianta simplesmente querer proibir tudo, porque isso acontecerá. Esse modelo Pablo Marçal será replicado com mais ou menos sucesso por outros candidatos, por outras figuras públicas. Então, tem que olhar como uma realidade e entender qual caminho trilhar para lidar com essa realidade. Outro aspecto é que Tabata Amaral é a única candidata até aqui que, no ambiente da internet, conseguiu ou está conseguindo responder a esse modelo de campanha de Pablo Marçal. Ela tem feito vídeos bem produzidos, ela com uma roupa de investigadora, mostrando todo o passado meio obscuro de Pablo Marçal e etc. E o terceiro elemento que a gente tem que olhar é que Pablo Marçal, ele vende seus cursos, alguns por valor bastante relevante. Hoje, o que ele conseguiu, a gente viu aqui no comentário do Bruno, várias pessoas vieram segui-lo e que estão apoiando a sua candidatura são de camadas de renda mais baixa. E agora ele fez uma promoção onde ele vende por R$ 390 todo o conteúdo que ele já produziu de cursos. Se ele vender para 500 mil pessoas, e considerando que é Pablo Marçal, a repercussão que ele tem, se ele vender para 500 mil pessoas esse pacote, ele vai faturar quase 200 milhões de reais. Então, Pablo Marçal já ganhou nessa eleição, seja o cargo de prefeito, seja dinheiro, muito dinheiro.